Aí o nome dele é Jerônimo, estava lá embaixo mesmo por um tempo que Jerônimo escreveu a Vulgata. Eu fiquei na dúvida, eu vou depois dar uma olhadinha, mas porque é muito interessante a Vulgata, porque é escrita em latim, né? Bem interessante. Então, irmãos, a Igreja Católica, ela sempre foi uma igreja que ela nunca permitiu que ninguém trouxesse nenhum ensinamento novo. Tanto que eles são presos à tradição. Aí, a tradição é o que fala mais alto da Igreja Católica. O que acontece? Teve um professor aqui da universidade, isso eu falei com o Jorge uma vez, que ele, professor e doutor na área de igreja, e ele traduziu um escrito de Agostinho, e esse escrito de Agostinho, ele traduziu ipsis que é isso, ao pé da letra. E todos eles que são linguistas clássicos, eles vão ser fiéis naquilo que ele está traduzindo. Ele não vai correr com o entendimento de ninguém, ele quer saber o que é que o texto está dizendo. Isso é muito bom. E ele falou realmente o que o texto estava dizendo. Quando a Igreja Católica pegou o texto para levar e dizer, esse texto aqui não serve não, porque não é de gente responsável. Quer dizer, porque eles têm Agostinho como santo da igreja, foi canonizado, que Agostinho nunca disse que era católico. Aí ele vai e acha que tudo que Agostinho vai falar está de acordo com a ideologia dele. Só que como foi traduzido, estava de acordo com a ideologia bíblica. E eles não aceitam a ideologia bíblica, tem que ser o que a igreja tem, não o que a palavra. Então está a questão. Do mesmo jeito acontece com esses pré-reformadores. João Wesley iniciou o movimento de libertação do domínio do poder romano em 1324, na Universidade de Oxford. Ele alcançou o primeiro lugar em doutorado em teologia e recusava-se a conhecer a autoridade do Papa. Ele vai no partido de frente com o cabeça da igreja. Ele recusava-se a obedecer à autoridade papal. O que é que ele dizia? Se o Papa mora lá em Roma e eu moro na Inglaterra, por que ele tem que mandar em mim aqui? E já a partir desse princípio, outro, Jesus não deixou ninguém para dizer a pedra angular é Cristo. Porque é o Papa que tem que mandar em toda a igreja. Não, o negócio está errado. Jesus deixou líderes que formassem suas igrejas, formassem iluminações, mas de acordo com a palavra de Deus que ele ensinou. Tanto que os apóstolos se consultavam, faziam os conceitos de um concílio de Jerusalém, para saber se realmente o que eles estavam pregando estava de acordo, se todos estavam pregando a mesma coisa. Havia até uma preocupação com os próprios gentios, mas a gente vê lá em Atos, o que é que eles falam? Chama Pedro, Paulo, Tiago, aí acontece João, chama tudo igual, vamos ver aqui o que acontece, porque eles estão se convertendo, os judeus têm uma cultura, os gentios têm outra. Como é que faz para coagular essa ideologia teológica de Deus, de Cristo, na mente dos dois? Porque se eu permitir uma coisa aqui, ele se escandaliza, se eu não permitir aqui, o outro se escandaliza, aí eles vão fazer uma coisa que seja bom para todos. E geralmente eles têm que fazer isso, dar o bom senso, mas de acordo com a palavra de Deus, não é o bom senso de acordo com a nossa vontade humana. Só que quando eles vão fazer isso aqui, a igreja não quer saber, não. A igreja não quer saber o que foi dito. Porque se a igreja em algum tempo desse voltasse atrás do que tinha dito, porque era quase o primeiro questionamento que o povo faria, a igreja nunca errou agora. Não é verdade? Se a igreja volta atrás, se a igreja é infalível e nunca era, quem é infalível é a palavra de Deus. Ela não fala. Mas todos nós somos pacientes. Amém? Eu posso até falar coisas aqui que os irmãos não concordam, mas se você ler a Bíblia, você vai concordar com a Bíblia. É isso que é importante. Então, irmãos, o Wesley ele tinha um grande amor pela palavra de Deus. Ele era considerado a estrela d'alva da reforma. Ele era considerado um dos grandes precursores dessa ideia reformada. A igreja tem três partes, ele vai dividir: a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja adormecida do purgatório, né? Segundo a doutrina de Agostinho, mas entende, não é porque ele era estrela d'alva da reforma que ele era o cara, não, ele também tinha seus erros, e eu não concordo com essa questão da igreja adormecida do purgatório, não é verdade? Mas ele defendia, aí era a ideologia dele, mas nós não defendemos a ideia de purgatório, não, até porque também nem estamos falando daquilo que estamos falando do pensamento medieval, amém? Então, o que é a igreja triunfante? A igreja triunfante, John Wesley, ele entendia que existia um corpo que era o corpo de Cristo, que ele sabia que ia para a glória. E essa era a igreja que ia conquistar o triunfo, que estaria na glória de Deus. O que é que ele queria chegar com essa conclusão? Que a igreja militante, que essa que milita, que caminha para Cristo, que está na terra, ela pode ter o joio dele. Concordam? E o próprio Cristo disse que ninguém interfira nisso e queira tirar o joio de dentro. Onde é que John Wesley quer chegar aí, pessoal? Ele quer chegar no Papa. Sabe por quê? Porque no momento que ele diz
que ele é o. Ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui um texto bem na íntegra. Que o Papa não poderia ter em suas mãos o corpo e o sangue de Cristo na hora da ceia. O que ele está dizendo aí? Porque o Papa, quando. Essa ideia da transubstanciação é assim. É para dizer que quem é que faz na Igreja Católica? A gente vê aqui, o pastor, ele chega e dá o diácono, não é isso? E é como Cristo, você vê mesmo aqui, quando você lê a Escritura, você lembra da ceia do Senhor na igreja, você lembra como é feito o ritual. E Cristo serviu aos discípulos e eles comeram. O pastor vai, é o servo, é o anjo de Deus na igreja, ele dá aos diáconos e vai e serve a igreja. É assim que é. Só que o Papa faz diferente. E os pais, como é que eles fazem? É ele mesmo quem dá. Então ele está dizendo que ele tem o poder do corpo e do sangue de Cristo em suas mãos. Aí quando João Arqueiro traz essa realidade da igreja triunfante e a igreja militar, ele está dizendo que tu não tens este poder. Só que tem o próprio Cristo. E só quem toma com ele, quer dizer, o sangue é só dele. Vai assim mais ou menos? Entendeu? Então, é interessante, a gente começa a ver isso aí. Então ele vai ser perseguido, vai crer, ele vai sofrer perseguições, só que ele, por ser inglês, ele não chega a ser martirizado pelo fato do Papa não ter poder na Inglaterra como deveria ter o Papa. Então ele é protegido, de certa forma, pela própria Inglaterra. Aí não é martirizado John Wycliffe, por isso fica fácil para ele trazer suas discussões. Existe um livrozinho dessa brochurazinha, não é isso, né? Que é o dicionário de John Wycliffe, né? Que ele fez no tempo. Até hoje, se vocês comprarem, ele fez em 1300, 1400 alguma coisa, e se vocês comprarem até hoje, na ideia atual para o conhecimento bíblico. É um livro de dicionário bíblico, não é isso? É um dicionário bíblico. Trazendo toda a informação a respeito de alguns temas nas escrituras que a gente não chega a ter conhecimento. Mas não tem faz o entendimento. É bem pequenininho assim. A gente dá uma lida para alcançar. Então, irmãos, o Wycliffe ele vai ser um grande precursor, um grande homem de Deus sendo usado para o ensinamento, né? E o movimento reformado. Depois do Wycliffe vai vir John Wesley. Alguém daqui deve ter assistido o filme de Hus. Ele também é um grande homem. Os príncipes e os homens, quando viam Hus pregando, diziam: como é que é interessante, quando ele prega a palavra de Deus, nós entendemos. E quando a igreja prega, a gente não entende nada. Porque tem aquele negócio de falar em latim, não sei o que, aquela coisa todinha. E Hus simplesmente, ele tinha preocupação de expor a palavra de Deus. Não ficava com enchida de linguiça e nem dizendo que a igreja queria que ele dissesse, mas ele dizia o que a Bíblia dizia. Quando a igreja católica descobre que Hus está trazendo esse ensinamento que é parecido com o de Wycliffe, porque John Hus ele vai ser um seguidor de Wycliffe, aí ela começa a perseguir ele, ao ponto de convidá-lo para ir a Roma, e ele se negava, sabendo que poderia morrer. Só que os caras dizem: não, você vem para cá, a gente discute suas ideias, e em nenhum momento a gente vai lhe prejudicar. Quando ele chega em Roma, os caras falam assim: você perdeu seu salvo conduto, dizendo que não se devia ser fiel a hereges. A igreja defendeu isso, aí pegou ele, porque já aquela história, o de lá chegou aqui, aqui agora ficou em pé. Né? Mais ou menos assim. Pegaram ele, alguém que assistiu o filme dele vai ver, começam a discutir com ele a ideia, e ele começa a dizer que a igreja estava dizendo toda a sua ideologia teológica. Aí ele diz: irmão, você está sendo excomungado e você vai ser morto. Aí o príncipe, que era quem cuidava de Hus, que naquele tempo, quem cuidava dos países, dos países, das terras, depois do tempo do feudalismo, são príncipes. Né? Aí o príncipe de Hus, que é igual ao condição moral, ele diz: não, peraí, Hus vai ser protegido por mim e ninguém toca dele. Só que a igreja católica era muito ardiosa, era muito cheia de manias. Ela chega para o príncipe e diz: tudo bem, você é o príncipe dele, você tem poder sobre ele. Agora, se você não liberar ele para a gente, aí nós vamos dizer o seu nome, você vai ser comungado e você vai pegar a sua parte do céu. Você vai ter inferno. Era esse que pegava? Se a igreja católica disser: vocês lembram lá das cruzadas?
eles achavam que tinha. Aí, do mesmo jeito, ele chega para o príncipe e diz: se você não entregar a Deus, o que vai acontecer isso? Aí o príncipe, com medo de ir para o inferno, que é uma teologia do medo, e isso também é pregado hoje, a teologia do medo. Aí ele vai e diz o quê? E agora foi o céu e ranço, né? Não, vai. Quer ir para o céu. Na ideologia dele, ele achava que podia perder a salvação. Pega ranço e leva para se queimar. O que é que Ranço vai dizer? Os perseguidores podem destruir o corpo dos homens, mas não podem destruir suas vidas. Glória a Deus. E ele diz: uma profecia que vai ser cumprida, vocês estão me matando. Vai virar o cinza e vocês não vão conseguir pegar. Deus usou ele tremendamente e realmente insiste. E aconteceu essa realidade à frente, né, com a reforma protestante. Savonarola, um padre, outro precursor da reforma e também seguidor dos ideais mais de Russell, e ele também começa a bater de frente em Florença com a igreja católica. Então ele é um católico dominicano, procurou reformar o estado e a igreja na cidade de Florença. Pregação contra a vida desagregada do Papa provocou seu enforcamento. Então, outro também que foi martirizado. Russell e Savonarola são grandes homens e nós devemos respeito pela sua história, não tudo, com certeza, assim respeito e glorificar a Deus por este nome dele existir e acontecer. Né? Não ficaram escondidos atrás de cadeiras, não ficaram escondidos atrás dos livros. Né? Eles saíram realmente das cavernas, foram buscar o conhecimento e voltaram para a caverna, mesmo com a influência de serem mortos, foram mortos, mas não deixaram de pregar a verdade, morreram por uma verdade e a verdade de Deus. É por isso que os pais da igreja não conseguiam entender como é que os cristãos eram levados para as cruzes, eram levados para as fogueiras e não arredavam pela verdade que tinham conhecido. Por quê? Porque o cristão morre pela sua verdade. O verdadeiro cristão morre pela verdade de Deus. Mesmo que ele perca tudo, não perder a sua comunhão com Deus, ele não se preocupa. Era isso que aconteceu com os cristãos, com os mártires. Amém? Então nós vamos agora entrar na fase de Lutero. Né? A história de Lutero. Lutero foi formado em filosofia, línguas clássicas, hebraico, grego, formado em direito, né, ciências jurídicas, civis. Lutero vai ensinar a física aristotélica, um homem que era vindo de uma família pobre. Tinha que trabalhar e pedir esmola para pagar a sua universidade. O que aconteceu? Os próprios membros da universidade diziam: como é que pode? Nós aqui estamos estudando com este homem, esse homem é o mais inteligente da turma e ele pede esmola. Mas como ajudar? Ele vai começar a ajudar ele, para ele terminar o estudo. Então é interessante como Deus vai fazendo as coisas. Só que um belo dia, foi no horário, Lutero vai caminhando com os amigos dele. De repente, acontece, começa a ficar nublado, nublado, e um raio cai ao lado de Lutero. Acho que vocês viram isso no filme. Mas, segundo a história, um amigo de Lutero morre nessa acontecimento. Lutero era muito medroso. Quando ele viu essa situação, aí ali entrou o choque entre a existência de Lutero. Aí é onde ele vai se recolher e ir para o monastério. Aí Lutero agora vai buscar o conhecimento da palavra e se reservar a buscar a Deus. Lutero começa a se empenhar e se destacar dentro da igreja romana, ao ponto dele conseguir seu diploma de doutorado e outras coisas, e Lutero começa a destacar e começa a pregar o evangelho, né, ali da forma católica. Acontece um fato que o imperador Leão, quando ele assume, o Papa Leão, quando ele assume o trono, ele pega a construção da Basílica de São Pedro pela metade. E a igreja não tinha recursos para terminar, não. Vocês estão entendendo? É aí que começa a proposta da teologia. Vamos terminar o tempo. O tempo tem que ter ouro, tem que ter isso, aqui. Agora vamos comercializar o evangelho. Começaram a dizer que tinha prego da cruz de Cristo vendido e tal. Tinha cabeça de crânio de não sei quem. E aí foi vendendo. Pedaço da cruz de Cristo, se fosse pelo pedaço que ele vendeu, acho que estava maior que o Maracanã. Acho que Jesus
era muito grande pelos pedaços que se venderam no tempo, ao ponto de tentarem construir. Lutero é levado a Roma justamente com a intenção de mostrar, eu não me lembro o fato, eu sei que Lutero ele é tirado de dentro lá do monastério, das escolas, das universidades, e justamente nesse período, com Tomás de Aquino, que é muito antes de Lutero, ele é quem vai trazer as universidades, né, que é a unidade da diversidade, né, trazer, e essas universidades só foram ensinadas na igreja romana. Então vocês veem aí onde é que estavam os doutores daquela época. Né? Então quando Lutero vem, quando Lutero sai para Roma, ele começa a ver esse absurdo. E ele começa a ver o povo fazendo penitência, pagando polícia, pagando por salvação, pagando por bem, pagando por isso, fazendo todo tipo de sincretismo religioso. Aí ele começa a questionar aqui. Aí é quando Deus fala com ele por meio do Novo Testamento. O justo viverá pela fé. E essa palavra de Paulo vai ser o estupim para que Lutero ele comece a questionar a igreja católica. Aí Lutero vai agora entrar no método de quê? De que a igreja católica não está mais, ele está negociando a palavra de Deus. Quando é que ele começa a ter esse entendimento? Quando um dos seus professores diz: Lutero, você agora vai aprender o Novo Testamento, você está sabendo demais. Quando o Novo Testamento, a gente foi estudar o Novo Testamento, aí o negócio acabou, foi estudar Jesus. Aí quando ele começou a estudar o Novo Testamento, a gente começou a entender melhor ainda as explicações, começou a expor suas ideias. E ele dizia justamente, os pregos da cruz de Cristo são mais, né, a quantidade de pregos da cruz de Cristo já foi vendido, é mais do que dá para encher. Ele diz lá uma certa realidade lá, dá para encher. Tem um colecionador de relíquias do cristianismo que assim, é interessante, porque são muitas, né? Vamos dizer, a cruz de Cristo, esse exemplo, né? A coroa e outras coisas, roupas, né? O manto, não sei o que. Aí diz que só existia uma peça de casa. Aí ele disse: fulano e tal tem tantas, e tão bonitas que faz inveja que a Roma tem. O que ele quis dizer? Que vocês são tão burros, vocês estão vendendo coisas que só existem muito, estão vendendo várias. Vocês estão entendendo? Só não abre os olhos que não quer. Então, essa realidade, aí quando o Lutero começa. Aí Lutero, para resumir essa ideia, Lutero chega, vai lá em Wittenberg, na igreja de Wittenberg, e ele vai afixar as 95 teses. Suas 95 teses vão ir em frente totalmente com o método de indulgência da igreja católica. Tudo aquilo que a igreja católica discernir e ensinava a respeito das indulgências, Lutero vai refutar nas 95 teses. Quando Lutero faz isso, aí vem os abençoados lá e desfaz, diz o que ele diz. E fazem a contra-reforma. Isso vai acontecer no Conselho de Trento. Só que antes disso, ele chega para Lutero e diz: eu queria que você dissesse isso na frente do Papa. Você está? Aí Lutero olha para ele agora. Pega, leva Lutero para lá, só resumindo para chegar ao final da reforma protestante. Ele pega, chega lá, e fez para o Papa, e eles perguntam a Lutero se ele vai confirmar o que ele tinha dito a respeito das indulgências, ou se ele vai voltar atrás e dizer que ele estava certo. Ao que Lutero diz: considerando que vossa soberana majestade e vossos honoráveis demandais desejam uma resposta plena, isto digo e professo tão resolutamente quanto posso, sem dúvidas e nem justificações, e nem sofisticações, que se não me convencerdes através do testemunho das Escrituras, pois não dou crédito nem ao Papa e nem aos seus concílios gerais, que nem tem errado muitas vezes, e que tem sido contraditório contra si mesmo. A minha consciência está tão ligada e cativa dessas Escrituras, que são a palavra de Deus, que não me retrato nem posso me retratar de absolutamente nada, considerando que não é piedoso nem legítimo fazer qualquer coisa que seja contrária à minha consciência. Aqui estou e nisto descanso. Nada mais para dizer que Deus tem misericórdia de mim, que é mesmo de nação. Aí eu ficava vendo que ele tinha dito isso, ele se reúne de novo, né, com o imperador lá e trazer lá e vai assim. E agora? Vamos perguntar de novo. Lutero, a gente queria só uma resposta simples. Ele fez como o Rui Barbosa, né, quando o cara foi roubar os quadros dele, né? Vocês lembram da história? O Rui Barbosa, só para a gente ver, tem
que vem no alto da vossa sinagoga e será no Tauí, que vos reduzirei a 50 potência que o povo denomina nada. Aí os caras olham para ele assim, pai. Se mais a gente leva a poder de fato. Então, Lutero, quando fez essa exposição da sua resposta, falou assim, mas me diga agora sim ou não, você ratifica ou você diz que não quis dizer aquilo? Aí Lutero vai dizer uma simples frase que ecoa durante a história. A minha consciência é escrava da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Então ele disse, eu não posso negar a minha consciência, porque ela está escrava da palavra de Deus. Então, Lutero teve seus erros, os batistas foram perseguidos por eles, foram mortos por alguns luteranos. Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, se o pastor chega com um ensinamento e às vezes alguém lá fora não quer esse ensinamento, a discussão é de boca. Antigamente, alguém ia para a espada, não é verdade? E não era assim não. Então, a questão do batismo, a ideologia de Lutero, ela é que poderia batizar crianças. E os batistas sempre disseram que não. A ideologia do batista é que o homem tem que ser batizado conforme a sua consciência de fé. Ele tem que saber o que está fazendo. Aí quando os anabatistas significa rebatismo, faziam o rebatismo dos homens, aí eles diziam que eles estavam sendo rebeldes, né? Aí essas brigas ideológicas levaram à morte de muitos anabatistas e de muitos luteranos, então assim já pegou para igreja. O que acontece aqui? Lutero vai ser perseguido. Só que Lutero se esconde. Não se esconde, o príncipe esconde Lutero. E o povo se revolta quando Lutero sai do Senado. E começa a acontecer agora a iconoclastia. O que é isso? É a quebra dos ídolos. Eles vão chegar nas igrejas e vão quebrar tudo. Todo tipo de igreja, porque Lutero abriu a mente do povo, meu irmão. O povo passou 1000 anos sendo oprimido pela igreja católica, agora estão dizendo, meu amigo, esse tempo todo esses cabos fazendo um negócio desse comigo, não é? Dizendo que eu ia pagar pela minha vida, pelo meu. Não enterrava ninguém que tivesse tido uma morte, não fosse um padrão da igreja. Aí começa a se revoltar, quebrar o povo. Lutero, quando chega na igreja, ele começa a chorar e diz, não era isso. Porque a proposta de Lutero era reformar a igreja e não destruir a igreja católica. Tanto que se você entrar na igreja luterana, você vai ver, é mesmo que está dentro da igreja católica, só não tem as imagens de escultura. Na verdade, só não tem as imagens, até a liturgia mesmo, ele só troca o nome de transubstanciação para consubstanciação. Mas a proposta dele é a mesma. Também tirar da escultura. O que é que acontece? Lutero vai e começa a escrever para o povo. E o povo achando que Lutero estava morto, só que o Cristo tinha preservado a vida dele. Quando o povo começa a ler, é aquela história. O pastor Raimundo sempre pega na igreja. O pastor Raimundo se ausenta. Se o pastor Raimundo mandar uma carta para a igreja, a gente deve como fosse uma pregação, todo mundo ia saber se for o pastor pregando. Se for outra pessoa, ele vai dizer, não, esse aí não é o pastor não. Na verdade, porque a igreja conhece o seu líder. O povo, quando começou a ler aquele livro, disse, rapaz, Lutero está vivo. Ao povo se alegrou. Foi aí que o povo começou a ter ali mais ânimo, começou a formar as igrejas, os padres começaram a casar com as freiras, começaram a sair dentro das igrejas porque adotar e aderiram à ideia de Lutero. A ideia de Lutero foi seguida por outros movimentos que queriam se libertar da igreja católica, não eram protestantes. Por isso que nós defendemos que a reforma protestante, de certa forma, não aconteceu como Lutero queria, por quê? Porque Lutero queria reformar a igreja, reformou? Não, ela continua do mesmo. E se não pior. Porque daí veio o de Maria e veio outras coisas mais. A gente ainda fazer outro de Maria nesse. Depois daí a gente foi piorando, as coisas foi descendo mais, né? Então aí é um padre hoje.